Estamos ao vivo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 18. Amém? Começa assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Está dando um pouco de microfonia aqui no meu microfone. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, e dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e o céu desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Até aqui, irmãos. O salmista, ele começa falando e declarando o amor dele para com o Senhor. Aqui no título da minha Bíblia diz vitória e domínio. Então ele reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas. E por reconhecer esse domínio, então ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor no momento de muita angústia, né? Porque aqui no versículo 4 diz que laços de morte cercaram ele, torrentes de impiedade impuseram a ele terror. Imagine só, gente, né? Não é só um medinho, não, é pavor mesmo, é terror. Isso nos mostra algo, nos ensina algo, que o fato da gente sentir muitas vezes o medo, o terror, não significa que a gente não tenha fé. Não significa. O que vai demonstrar a nossa fé é o que a gente faz quando a gente está sendo cercado por esses sentimentos. Se nós fazemos como o salmista fez aqui, ou se a gente continua apavorado, atemorizado. E ele aqui, ele demonstra a fé dele, porque ele invoca o Senhor. E diz aqui no versículo 6, ele grita por socorro, ou seja, ele está apavorado, cheio de medo, ele grita por socorro a Deus. E Deus, ele ouve o clamor do servo dele. Amém. E quando ele chegando, né, aqui. E é assim, Deus, ele está atento a nós, ele está atento aos mínimos detalhes da nossa vida. A gente não pode imaginar que Deus é um Deus distante, ocupado demais com muitas coisas para resolver. Tem pessoas que muitas vezes dizem, mas tem gente que está pior do que eu, então eu não tenho nem coragem de falar com Deus sobre esse problema. Mas quem foi que disse isso para mim e para você? Isso que diz para nós é o nosso próprio orgulho de querer definir para Deus o que Ele pode ou não ouvir, o que Ele pode ou não responder. E Deus, Ele nunca disse isso para nós. Ele está atento. Ele está atento a tudo que nós fazemos. Ele participa de tudo conosco. Ele tem prazer de estar conosco. Porque nós somos não somente criaturas dele, mas nós somos filhos, amigos dele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. E como eu sempre falo, Senhor,
em nosso coração, Pai querido, porque é o nosso coração que o Senhor está vendo aqui, Pai. Não é o que a gente fala, ó Deus querido, não é o que sai da boca para fora, mas o Senhor vê o nosso coração, Senhor. E o nosso coração veio hoje aqui te adorar. O nosso coração veio hoje aqui render louvores a Ti, Senhor. O nosso coração hoje está aqui porque, Senhor, declara a dependência total do Senhor, meu Pai. Ó Deus, recebe, Jesus, nossa adoração. Recebe o culto que fazemos aqui, Senhor. Ó Deus, em unidade, em comunhão com os irmãos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, envia do céu, Senhor querido, a resposta, Pai. Ó Deus querido, demonstra, Senhor querido, que o Senhor se agrada deste culto, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, se manifesta no nosso meio, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos a Tua presença conosco o tempo todo. Queremos o manifestar do Teu Espírito conosco, Senhor. Oh Deus querido, somos apaixonados por Ti. E assim como o salmista disse, Senhor, nós queremos declarar a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, amamos a Tua presença, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
corações. Aleluia. Os nossos corações estão preparados, Senhor. Os nossos corações estão preparados, ó Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão. Aleluia. Nada novo achei pra te
Ele poderia ser aquele perfeccionista, sabe? Olha, se vocês não tiverem aula de canto, se vocês não tiverem aula de muitos anos no seu instrumento, se a sua voz não for adequada, então eu não vou receber a sua adoração. E ele não é assim. Os homens são assim, aquilo que atrai os homens, aquilo que faz os homens muitas vezes ficarem embasbacados com tanta beleza, não é o que faz Deus ficar. O que faz Deus ficar embasbacado muitas vezes é o nosso coração quebrantado e contrito. É uma adoração sincera e fiel ao Senhor. Essa parte que diz: eu sei que é simples para um rei, mas eu não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia, aleluia. O nosso coração canta aleluia, 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 aleluia. Seja bendito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o Senhor, aleluia, 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 aleluia. É o nosso coração que diz:
sou grato por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Faltou mais meu Deus, a gente sente falta, né? Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se nós estamos aqui hoje é porque nós somos perdoados por Ele. Aleluia. Isso já é motivo de muita gratidão. Mas ainda assim, ainda com tudo isso, Ele ainda vem com a presença dEle nas nossas. Como é bom viver com o nosso pastor, aquele que guia os nossos passos, aleluia, que nos leva a águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, glória a Ti, Senhor. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Jesus não sei
viveremos pela palavra que sai da boca de Deus. E eu estou no banheiro pensando, como isso pode ser? Não só 2000 anos para cá, mas desde o princípio, quando pela palavra de Deus veio a lei, e todos receberam a lei e andaram, muitas vezes, claro, não 100%, mas andaram por ela. Deus enviava seus profetas e eles falavam pela boca dos profetas. Mas depois que a graça de Deus foi manifestada entre nós, homens da era da igreja do Senhor, depois da ressurreição de Jesus, a palavra ela vem sendo ensinada e ela é transcrita por letras que a gente lê. Eu fiquei pensando como ela pode gerar em nós algo tão sublime como a vida. E eu fiquei pensando, meditando de como ela tem esse poder de nós ouvirmos e lermos essa palavra e ela nos transformar. É como o sangue, é como a energia, a vida entrando no sangue. Quando alguém recebe uma transfusão, está quase morrendo e vem, recebe uma transfusão de sangue, e aquele sangue vai gerando vida naquelas pessoas. E eu pensei, imaginei eu olhando para a palavra de Deus e vendo em cada palavra, em cada letra escrita pelo homem, a energia da vida de Deus andando por cada palavra que é lida e falada, e cada palavra que é ouvida. Porque eu não me converti porque um profeta veio na minha porta e falou comigo. Eu não me converti porque eu vi Deus no céu, mas é porque eu ouvi a palavra de Deus. Ela produziu em mim vida, produziu vida em mim, vida. Essa palavra que nós lemos, papel, escrita, mas quando nós olhamos para ela, o Espírito de Deus, através da letra dessa palavra, vai gerando vida em nós, a ponto de nós olharmos e cremos naquilo que nós estamos ouvindo e lendo. Esse é o poder da palavra de Deus, porque nós não precisamos ver anjos, não precisamos ver profetas vindo à nossa porta, nem o Senhor, o anjo do Senhor vir falar conosco, ou em sonhos falar conosco, não. Apenas quando lemos a palavra e muitas vezes olhamos para ela e meditamos nela e começamos a sentir a presença, a energia da presença, da glória de Deus através dela. Mas isso foi escrito pelo homem, mas Deus transforma o poder dessa letra e traz vida através da letra da palavra para os nossos corações, a ponto de nós cremos nela. Enquanto nós cantamos, quem sou eu para o Senhor me amar tanto assim? E Jesus, ele mesmo disse assim: não é você que me escolheu, eu escolhi você. Ele escolheu cada um de nós para revelar esta palavra. Porque a gente pode pensar, outras palavras, as pessoas leem, outros credos, outras religiões leem essa palavra, mas nenhum se converte. Porque ele diz: não sois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi você, para pelo Espírito de Deus revelar a palavra. Vai cantar uma coisa? Amém. Hoje vai ter classinha para as crianças, né? Então, glória a Deus. Medita nisso, irmão. É muito maravilhoso a gente saber que
Nós não vimos nada de extraordinário, apenas ouvimos a palavra. Apenas ouvimos uma ministração, uma pregação da palavra. E essa palavra nos fez acreditar que existe salvação em Deus. E que a morte de Jesus não foi em vão, mas que a morte dele nos trouxe vida. E está escrito isso na palavra e nós acreditamos nela. E porque nós acreditamos nela, porque nós cremos na palavra, diz a palavra do Senhor, nós somos salvos. Porque cremos na vida de Jesus Cristo através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Medita nisso. Eu queria ler com os irmãos no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo 7. Vamos orar. Senhor, estamos diante desta palavra, que é fonte de vida, que gera vida àquele que ouve e crê, e acredita naquilo que está lendo, está sendo lido e ministrado através dela. Que esta palavra possa ir ao encontro, Senhor, da alma aflita, do espírito triste, abatido, o espírito angustiado, Senhor, e gerar vida neste coração, gerar vida, Senhor, aonde quer que essa palavra vá. Porque nós estamos ministrando aqui, Senhor, mas também, Senhor, essa ministração está indo pela internet, Senhor. E que ela possa chegar no lugar propício, Senhor. Possa chegar no espírito que necessita ouvir essa palavra. E até mesmo aquietar o seu coração. E até mesmo, Senhor, não só aquietar o coração, mas crer nela para salvação. Para ser transformado e ser herdeiro e co-herdeiro da glória do Senhor, Pai. Então toma esta palavra nas tuas mãos, para a glória e honra no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim, com o que você tem, e depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme eles disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor proferia por Elias. Algum tempo depois, por aqui só, aí depois foi o que aconteceu depois. Eu quero abordar aqui a ótica da mulher de Sarepta, da viúva. Eu
porque a gente estava vendo um documentário e eu fiquei pensando na grandeza de Deus. E como a gente se sente diante da grandeza de Deus, o que nós somos. E eu pensei, eu sou tão pequeno que acho que não dá nem para ver no microscópio. Mas ainda assim, Deus olhou para mim, olhou para você, mesmo insignificante que nós somos, e nos amou, e nos escolheu para sermos dele. Ele nos olhou neste mundo que nós estamos vivendo, e pelo seu amor e misericórdia, nos escolheu para revelar a sua palavra. E eu estava meditando nisso, pensando o seguinte: essa mulher, ela era de Sidom, dos fenícios, ela era da mesma terra, do mesmo povo de Jezabel, e Deus escondia Elias no lugar de onde veio Jezabel, que estava procurando Elias, né? Estava procurando ele. E ele escolhe essa mulher de alguém que não fazia parte de sua promessa. Ela não fazia parte da promessa, ao contrário, ela era uma mulher do povo idólatra, um povo que adorava Baal e Azerá. E ela era uma mulher que fazia parte desse povo, que talvez podiam achar o seguinte: Deus chamou Israel de seu povo, por isso ele nem vai olhar para o que uma viúva, havia tantas viúvas em Israel, mas Deus olhou para aquela que era considerada completamente nula, mais do que insignificante, e olhou lá para aquela mulher. Claro que ele tinha um grande propósito na vida daquela mulher, mas a gente vê que as primeiras declarações dessa mulher, ela fala que ela diz assim: juro pelo nome do Senhor teu Deus. Elias não chegou e disse assim: eu sou profeta do Deus Altíssimo. Mas ela reconheceu ele como profeta do Deus Altíssimo. Não jurou por Baal nem por Azerá, mas ela disse: juro pelo Senhor teu Deus. E eu fico pensando o seguinte: aquela mulher era uma mulher que era algum tempo antes casada, que tinha o seu esposo, e com o seu esposo tinha o seu filho, ela estava completamente amparada. Mas de repente, este amparo acabou. O marido morreu, e como no Oriente, já é sabido de todos que no Oriente, a mulher ela não é fonte de sustento para nenhuma casa. Ela dependia totalmente de um homem. E este homem morreu. Para ela, depois que o marido morreu, acabou-se o quê? A esperança completa dela. Porque falou: e agora? O que vai ser? Eu imagino que ele morreu e aí ele deixou algumas coisas para ela. E estão lá as coisas dela lá, que ele, depois que morreu, ainda tinha lá bastante farinha, tinha lá ainda bastante azeite. Mas ela foi vivendo com seu filho e fazendo cada dia o bolo, eu não sei quais outras coisas que ela fazia, né, para o seu filho, e água, ou não tinha suco, né, não sei se tinha. Mas ela foi indo, cada dia ela olhava no fundo, cada dia que ela tirava um pouco, ia diminuindo
a quantidade, tanto da farinha quanto do azeite. Enquanto ainda estava alto, os pensamentos não tomavam conta da sua mente. Ela ia vivendo cada dia, ia alimentando cada dia. Conforme a sua despensa foi diminuindo, a esperança também foi acabando. Por quê? Porque nenhum homem iria querer casar com a mulher, ainda mais uma viúva, mãe de um filho. Era tradição de todos os homens, de orgulho de todos os homens, era conhecer uma virgem e casar com uma virgem de uma família bem dotada, inclusive para receber o dote, né? Por um acordo de casamento. E homem algum ia olhar para ela, homem algum que iria acolher, porque ela precisava de alguém que a resgatasse, mas não tinha ninguém para resgatar. Assim como aconteceu com Ruth, que ela foi resgatada, ela não tinha ninguém para resgatar. Ao contrário, ela tinha que viver cada dia. Mas mesmo vivendo cada dia, ela foi vendo que o seu sustento, que era aquilo que era a sua sobrevivência, ia se acabando. Ia se acabando. E o que eu quero abordar aqui é uma coisa que afeta praticamente todo mundo. Todo mundo. O medo do amanhã. O medo do futuro. O que será amanhã? Como vou fazer? De que maneira vou viver? Não vai dar. Isso aqui é muito pouco. A declaração dela foi exatamente essa para ele. Disse assim: olha, eu não tenho mais pão. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um punhado de azeite. E eu estou pegando aqui os gravetos para fazer o último pão para eu e meu filho comer, e depois vamos quê? Morrer. Porque ela, no seu íntimo, era o fim, era a morte. Eu imagino que cada dia ela ia olhando aquilo e baixando a sua despensa, e o medo do amanhã vai se transformando numa grande angústia no coração, porque não vê provisão, não vê providência, e não sabe como vai conseguir comprar ou conquistar ou conseguir algo para poder aumentar a sua despensa. Ao contrário, pela tradição da época, ela não tinha esperança alguma. Então, para ela, o amanhã, o futuro, para ela, era muito mais incerto do que para qualquer um de nós. Porque hoje até mesmo, tem algumas mulheres que têm 2, 3 filhos, é difícil conseguir o marido, né? Viúva. É difícil, consegue. Mas naquela época ali, não. Os homens eram muito mais orgulhosos, né? As famílias eram muito mais orgulhosas. Vamos querer uma pobretona, viúva, que não tem nem onde cair, nem o que comer. Então, isso para ela era o fim. Era o fim. Cada dia olhava, amanhã eu vou morrer. Se acabar amanhã, é amanhã mesmo. Se acabar amanhã, e cada dia o medo vai tomando conta daquilo, e ela vai vendo a impossibilidade, porque enxerga apenas a circunstância. Mas a Bíblia diz que tinha alguém que estava olhando para ela. Glória a Deus. Que ela não tinha compromisso com ele.
E olha que Deus diz aqui na palavra, diz assim, eu ordenei a uma viúva. Essa palavra ordenei não significa que Deus falou com ela, mas Deus colocou como propósito usar aquela viúva que não tinha nada, não tinha esperança nenhuma para sustentar o profeta. Imagina só, o profeta chegando na casa dela. E aí ele vê que é uma viúva, que não tem o que comer. Ele podia até pensar, mas peraí, né? Como é que Deus me manda dizendo que pensei que era uma viúva rica, né? Pensei que era uma viúva rica, que eu ia chegar lá, cheio da grana, ia me sustentar. A palavra de Deus mostra que ele foi sustentado por ela, sabe por quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio, Elias foi sustentado por essa mulher. Por ela. Morou lá com ela. Por 3 anos e meio. Até que viesse a chuva. Porque às vezes a gente olha aqui, tudo para nós parece muito próximo, muito perto, né? Ah, aconteceu isso, e para nós é tudo assim, ó. Rapidinho, a gente liga as coisas como de maneira rápida. Não, foram 3 anos e meio. 3 anos e meio comendo aquele bolo com o azeite, né? E bebendo água. Não sei se tinha mais coisa lá. Eu acho que Elias se preparava sempre que aparecesse algum franguinho para comer, como a gente faz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que todos nós, gente, a maioria dos seres humanos tem medo do amanhã. Ele faz seus projetos pensando no amanhã. Ele busca segurança pensando no amanhã. Ele se empenha no trabalho, trabalha em 2, 3 empregos por causa do amanhã. Ele busca comprar o seu lugar de moradia pensando no amanhã. A maioria das pessoas, elas conquistam muitas coisas pensando na herança, no legado, na herança que vai deixar para os seus filhos. Estão pensando no amanhã. Quando as circunstâncias elas se mostram muito difíceis, o amanhã se torna um terror para essas pessoas, porque olham e não vê perspectiva, não vê expectativa. Eu estou falando de algo vivido. Quantas vezes eu me assentei na minha casa e não sabia o que fazer. E pensava, não vou conseguir. Quantos de vocês não fazem isso? Eu não vou conseguir. Não tenho saúde. Né? Estou ficando velho. Estou ficando cansado. Como é que eu vou trabalhar? Como é que minha esposa vai viver? Como é que meus filhos vão viver? É muito importante a gente sempre dar graças a Deus pelo que Ele tem nos dado. Porque tudo vem da mão dEle. E é sempre bom a gente saber, como bom mordomo, administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. Porque Ele nos dá para a gente viver cada dia. A gente tem a mente lá no amanhã, mas Jesus quer que nós tenhamos a nossa visão de que nós devemos viver hoje, porque enquanto nós vivemos olhando para o hoje, nós não vamos nos afligir pelo amanhã. Quantos de nós? Eu não tenho medo do amanhã. Não, eu não penso nisso. Duvido, isso é hipocrisia. Eu não penso nisso. A gente põe os filhos na escola para quê? Para estudar, para aprender, porque amanhã nós queremos que eles sejam alguém na vida. Que eles estudem farmácia, por exemplo. Mas as coisas vão ficando mais aparentes, a circunstância vai nos mostrando impossibilidades quando o tempo vai passando. E a gente vai vendo as
tudo se esgotar, tudo se acabar, e a gente começa então a ter medo exatamente como essa mulher. Eu não tenho esperança, então o que eu vou comer aqui é para hoje, e amanhã eu e meu filho vamos morrer. Mas o profeta vira para ela e diz uma palavra que a gente tem que trazer essa palavra para o nosso coração. Ele diz: não tenha medo, não temas. Essa palavra. Mas aí, como não temer, se eu não tenho nada que eu possa buscar ou fazer para que a minha vida possa melhorar? Mas ele diz assim: não tenha medo, vai para casa, faz para mim, porque assim diz o Senhor. Sabe, o Deus de Israel, o Deus de Israel que nos chamou para si. Ele é aquele que nos sustenta e que provê cada dia aquilo que nós necessitamos. E que abre todas as portas diariamente para que a gente possa conquistar aquilo que vai ser o nosso sustento diário. Por isso a palavra de Deus, ela sempre fala para nós: não temas, porque nós não somos alguém que foi deixado sem um amparo. Nós somos chamados por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para sermos dele como nosso Senhor, como o nosso Salvador, e também nos deu também o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Deus não abandona os seus filhos, não abandonou a viúva de Sarepta, que tinha um propósito não só de operar um milagre através de Elias, mas também de salvar aquela mulher. Opa, salvar ela? Sim, porque a gente vê que depois que acontece uma situação, que ele depois de algum tempo, o filho da mulher ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar, e a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu fiz? Homem de Deus, vieste para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Ele disse: dê meu filho, dê meu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou, ele clamou ao Senhor: o Senhor, meu Deus, trouxeste também essa desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, fez fazer voltar a vida do menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Aí, então, a mulher, olha a declaração dela: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, já não disse mais do Senhor teu Deus, é que assim, a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Ele primeiro revelou àquela mulher quando ela estava em aflição ainda. Quando o profeta se aproxima e fala com ela, ela disse: juro pelo Senhor teu Deus. Então Deus revelou que aquele homem era um homem que Deus tinha enviado. Não sabia para quê, mas tinha enviado. E ela já tinha visto tudo quanto Deus tinha feito, multiplicado o seu sustento. Mas ainda assim, claro, quando veio a morte sobre o seu filho, ela disse: olha, ela olhou e falou: vieste aqui por causa do meu pecado? Não foi por causa do pecado, porque Deus estava também se revelando a ela. Não só operou através de Elias, mas se revelou àquela mulher que não tinha nada a ver com a promessa de Israel. Uma mulher de Sidom, que Deus olhou e teve misericórdia dela e se revelou a ela. Então, ele se revelou para salvar aquela mulher, mostrando que Deus não tem, ele não tem
cidadania. Ele se importa com todos aqueles que ele criou, mas principalmente por aquele que crê na sua palavra, por aquele que crê no seu nome, por aquele que se coloca na posição de obediência, inclusive porque ela acreditou que ele era o profeta de Deus, que ela obedeceu sem reclamar, fez exatamente como ele disse. Podia dizer assim: não vou fazer, porque isso aqui só dá para mim, meu filho. Mas se ela obedecer, faz como eu falei para você fazer. E ela fez. E por causa dela ter feito, porque ela creu, Deus multiplicou o seu sustento. Eu quero dizer para você que tem medo do amanhã. Se o Senhor entrou na sua vida, o amanhã está nas mãos dele. O amanhã não está no seu controle. Não é você que controla o amanhã. Não é você que controla as coisas que vão acontecer. Mas é Deus que controla tudo isso. Porque você pode planejar um monte de coisa, mas se Deus não abrir a porta, nada vai acontecer. Se Deus não abrir os caminhos pelos quais você está trilhando, nada vai acontecer. Tem muita gente que se acha autossuficiente e acaba batendo com a cara na porta, porque o amanhã vai mostrar para ele que ele é incapaz de viver o amanhã sem Deus. Toda a humanidade tem medo do amanhã. Os homens buscam riqueza por quê? Porque eles querem garantir o amanhã. Ninguém nessa vida pode garantir nada. Nada. Porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. A casa que nós vivemos não é nossa, é de Deus. Porque a gente morre e vem outro e toma ela, não é nossa. Não, se fosse nosso, a gente botava no bolso a nossa casa, nossa fazenda e levava para o céu, mas a gente não leva nada. Se botar a gente pelado no caixão, a gente vai voltar pelado. Porque até mesmo para ir com roupa, as pessoas têm que colocar roupa em nós, para poder ser sepultado. O caixão é os outros que vão comprar. A sepultura é os outros que vão abrir para a gente ser sepultado. Nós não somos nada nessa vida, gente, sem Deus. Assim como a viúva, Deus olha para nós mais do que a viúva, porque nós não somos viúvas, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele está atento a cada uma das nossas necessidades. O fato de Deus nos permitir passar por necessidade, Ele nos ensina a crer, nos ensina a esperar nele e a ter a nossa fé fortalecida. Porque Deus não vai nos provar se não for para fortalecer a nossa fé. Deus não vai nos provar para nos destruir, porque isso quem faz é o diabo. Mas Deus não. Deus tem os seus propósitos. E Ele deseja usar cada pessoa que se colocar à disposição. Deus não quer meros espectadores. Deus quer servos. Servos que creem que Ele é que provê. Quando o filho de Abraão perguntou para ele: olha, está tudo aqui, o Senhor providenciou, está aí, né? O fogo, a lenha, está tudo aí. Mas eu não estou vendo o cordeiro. Porque eu sei que um sacrifício, ele não é feito sem um cordeiro. Mas Abraão disse assim: o Senhor, Deus, proverá o cordeiro para si. E se coloca em obediência a obedecer aquilo que Deus tinha dito: dá-me teu filho. Sabe o que é isso? Deus estava dizendo para Abraão: me dá a tua segurança, me dá o seu amparo, me dá o seu coração, me dá aonde você coloca o teu coração e a sua expectativa, dá para mim, porque eu quero mostrar para você, porque eu quero mostrar o seu coração para você, porque foi isso que ele disse: eu
permitir que tivesse isso para ver o que havia no seu coração. Mas não é Deus ver o que havia no coração, para que o próprio Abraão visse como era o coração dele. Ele fala que provou o povo de Israel no deserto para ver o que havia no coração do povo no deserto. Mas para que o povo visse como o coração deles era mau, rebelde, que achava que podia conquistar as coisas. Ninguém pode conquistar nada por si mesmo. E por mais que o homem ache que ele é autossuficiente, se ele conquistar nessa vida, não vai conquistar o céu. E uma coisa é certa para nós: o nosso amanhã está preparado para nós, né? Na glória eterna. O nosso amanhã é o novo céu, a nova terra. O nosso amanhã é Cristo vir nos buscar e nos levar para Ele, porque esse é o nosso amanhã. Mas aqui na terra é dele que vem o sustento, é dele que vem a provisão, é dele que vem a multiplicação daquilo que nós temos nas mãos. Ela deu o que ela tinha nas mãos e o Senhor multiplicou. Amém. Deus possa fortalecer seu coração nisso e possa mostrar para você: não tenha medo do amanhã. Não olhe com os olhos humanos, olhe com os olhos da fé. Porque a gente tem medo do amanhã, porque a gente olha com os olhos humanos. A gente olha para o vento, a gente olha pelas nossas limitações, a gente olha para as dificuldades que nós estamos tendo. E tudo isso a gente vai sendo provado. É claro que isso Deus, acredito que Deus ministrou o meu coração, porque eu estou vivendo isso hoje. Estou vivendo isso hoje. Cada tentativa que eu faço não dá certo. Tudo isso para que eu possa olhar e fixar os meus olhos em quem pode. Em quem pode. Eu não posso, mas Ele pode. Se eu for olhar para mim, para a minha idade, para tudo, eu vou falar: já era. Não, mas eu olho para quem pode. Eu olho para aquele que transforma o velho em novo, como transformou Abraão e Sara em novo. Porque Deus não tem as limitações que nós temos para operar um milagre. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. É claro que como o relógio ali está traindo a gente, eu nem sei que hora que é. Mas 20 para as 9. glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido e pela palavra do Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra seja igual, sabe, igual o rio Nilo que nós estamos vendo hoje, que passa por tantos lugares e ele passa no meio do deserto do Saara e não evapora, porque a tua mão governa. A tua mão governa, Senhor. Glória a Deus. E que o Senhor possa trazer, meu Deus, ao Senhor, essa consciência de que o Senhor controla e governa todas as coisas. E quanto mais nós, o Senhor mesmo disse assim: se Deus, o Senhor, dá o pão, o Senhor dá o alimento para o pardal, se o Senhor dá as vestes, Senhor, para os lírios do campo, quanto mais vocês, nós que somos filhos de Deus, o Senhor nos ama e nos sustenta. Então eu quero te agradecer, meu Pai, pelo culto desta noite. Eu sei que o Senhor vai levar esta palavra ao lugar que tem a grande necessidade, e que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Porque não somos nós que criamos todas as coisas, as situações, mas a tua palavra que cria. Nós somos apenas o canal por onde passa a tua palavra, Senhor. Mas a tua palavra é viva. Então que ela venha produzir vida e fazer germinar, Senhor, aonde há necessidade de haver vida, Senhor Pai, para a glória do teu nome.
Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom. Ligou? Então, gente, ó, até a próxima semana. Que Deus abençoe você. Amém? Nós vamos orar.